E agora, aqui no Bastidores do Poder, a gente recebe o Wagner Bessa, ele que é gerente de indicadores econômicos na Fundação SEAD. E ele, aqui no Inova Campinas Trade Show, vai falar a respeito de um estudo sobre as potencialidades da região de Campinas. A gente fala muito, de Campinas ser o Vale do Silício brasileiro, então as potencialidades dessa região são mais nessa área mesmo de inovação, de tecnologia. Enfim, confirma isso? Confirma, Wagner. Boa tarde. Boa tarde. Ela se confirma, mas com uma particularidade. Alguns vales do silício não têm uma indústria muito forte, são vales muito especializados no setor de serviços. Tá. A particularidade aqui da região de Campinas é a presença da indústria, e principalmente a indústria de alta intensidade tecnológica. Então você tem um casamento mais equilibrado entre o setor de serviços, que é dinâmico, e a indústria, que absorve esse conhecimento e é uma indústria de razoável produtividade. Bom, Marcos, o Wagner é aquela fonte que todo jornalista ama ter, né? Porque é assim um pote de manchetes, né? Mas eu queria perguntar sobre o que, em sendo isso, o que faz, qual é o perfil assim do empregado de Campinas, o perfil salarial? Qual que é esse perfil aqui de Campinas em função dessa particularidade? Tem uma questão importante no estado de São Paulo, que a escolaridade do trabalhador aumentou no estado inteiro. Tá. Então, por exemplo, a mesma indústria têxtil em regiões mais interiorizadas, os profissionais têm ensino médio. Então, isso é uma coisa que se generalizou. A escolaridade do trabalhador paulista, ele aumentou nas últimas décadas. A particularidade em Campinas são as instituições que têm um treinamento especializado ou a produção de conhecimento especializado. Esse trabalhador é que faz a diferença. São engenheiros, técnicos, programadores. Esse tipo de profissional, ele é diferente em relação à média do estado de São Paulo. É isso que faz a diferença. Tá. Acaba tendo uma faixa salarial melhor? Como é que é isso? Olha, tem uma faixa salarial melhor por conta da produtividade das empresas aqui. Tá. Então, você tem setores, como por exemplo, setores de informática, automóveis, máquinas e equipamentos. Você pede para um tipo de especialização maior. Consequentemente, o salário também deve ser maior, deve acompanhar esse tipo de requisito. Quando você tem essas particularidades, como tem a região metropolitana de Campinas e a grande Campinas, a região toda, enfim, e você enfrenta uma crise como essa que a gente enfrenta, desemprego, a cidade é mais atingida em função disso ou não? Ou menos, porque a gente tem também um outro lado, enfim, que fala que falta mão de obra especializada, principalmente nessa área de informática. Não tem tanta gente trabalhando, tem algumas vagas que não conseguem ser cobertas. Existe uma discussão internacional que diz o seguinte: se regiões especializadas sofrem mais com a crise ou se sofrem menos, assim como regiões que são mais diversificadas. Aqui no caso da região de Campinas, quando a gente teve a crise, São Paulo entrou na crise que a gente acabou de passar um ano antes que o Brasil. E Campinas entrou na frente, porque a crise foi basicamente uma crise da indústria. Tá. Então ela pegou duas regiões importantes, pegou Sorocaba e pegou Campinas. Mas são também as duas primeiras regiões que saíram da crise, porque você tem uma sinergia importante entre os setores com que faz que você possa emergir mais rapidamente. Então, por conta da sua estrutura mais diversificada, ela tem mais resiliência, ela tem capacidade de crescimento. E aí ela também, quando ela cresce, ela busca recursos humanos mais específicos. Mas é uma indústria que emprega menos, porque ela é altamente automatizada. Então, essa parte do conhecimento que você precisa, ele vai ser incorporado nos serviços especializados. Tá, ok. Então, falta gente, principalmente no setor de serviços. Okay. Muito bem, eu queria agradecer muito a presença do Wagner Bessa, ele que é gerente de indicadores econômicos da Fundação SEAD. Wagner, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade, obrigado. Obrigada, Wagner.